eu quero fazer um pequeno exercício mental. Eu fui buscar a 7600 XT e no vídeo anterior a este podes ver o porquê, ok? Refiz vários testes. Há um que serve de exemplo, vamos já pegar nesse. E portanto vamos ver o que é que ela consegue fazer se tu quisesses, por exemplo, e sim a 7000 e não a 9000 que acabou de sair para ti. À data que eu estou a gravar isto ainda não saiu. Se tu quisesses, por exemplo, jogar a 60 FPS. E vamos conversar um bocadinho. Vai ser um bocadinho polémico e ao mesmo tempo não, se fosse um bocadinho inteligente, porque o objetivo não é criar polémica, mas hardware e polémica quase não se separam, portanto, e a polémica é sobre os benchmarks. Como é que os benchmarks estão feitos? Porque, na minha opinião, os benchmarks típicos estão todos mal feitos de um certo ponto de vista e ao mesmo tempo estão bem feitos porque é a única forma correta de os fazer, porque depende do ponto de vista. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que ela saber, ou caralho. Boas bandidos, portanto, deixa-me abrir, já abri a Steam. Neste PC que eu estou a gravar neste momento está instalado a 7600 XT. Eu estou a abrir o benchmark do Kong, eu tenho o jogo completo, mas o jogo completo não tenho o benchmark lá dentro. Imagina que tu querias jogar, como era há 10 anos atrás, tu querias jogar a 60 FPS. O que é que mudou assim tanto, né? Nas gráficas? As gráficas, de certa forma, mudaram muito para pior. Estamos fartos de conversar sobre isso. Relação qualidade-preço, quer dizer, o preço não para de subir. Ao mesmo tempo, os critérios de quem compra também aumentaram muito, não é? A pessoa com 60 FPS tem tendências de depressão. Atualmente, há 10 anos atrás, a pessoa abriu uma garrafa de champanhe porque tinha 60 FPS, não é? Portanto, o mundo mudou. Mas imagina que tu és uma dessas pessoas, deixa-me partilhar o ecrã, portanto, com a 7600 XT, ela está com um pequeno undervolt e não sei o quê. Aqui não é muito importante o valor exato, porque a diferença não é assim tanta, e a gravação vai sempre tirar 1 ou 2 FPS, o facto de eu estar a gravar no mesmo PC. Portanto, como podes ver, estamos aqui quase a 60 FPS. Se eu não tivesse a gravar, iria ter 1 ou 2 a mais, portanto, sensivelmente 60 FPS com uma 7600 XT. Vai haver umas partes que ele vai subir um bocadinho mais ainda, mas ele consegue a rasquinha, não é? Uma 7600 XT, ter 60 FPS no Kong. E com quais settings? Se vermos aqui, estamos a correr em 2K, não é em 1080p, mas temos aqui um bocadinho de FSR, não é? E portanto temos isto no low, o resto no médio, isto em high, portanto fiz uma afinação aqui para encostar nos 60 FPS. Portanto, se tu quisesses ter uma 7600, e se calhar podes ser, não sei, se não aparece aí, vamos ver o preço de venda da 9060 XT e se há ou não pessoas a venderem a 7600 XT em segunda mão tão barato que possa compensar para ti, por exemplo. É uma possibilidade, não sei. Gráficas em segunda mão, o pessoal também costuma inventar assim uns preços assim. Só que agora nós vamos aos benchmarks. À data que eu estou a gravar isto, já existem os benchmarks, já começaram a sair. E se vires aqui, por exemplo, os benchmarks do JSUSense, tens aqui do Gamers Nexus, tens aqui do Hardware Unboxed. Todos estes benchmarks estão extremamente bem feitos e ao mesmo tempo mal feitos. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Porque assim, quem é benchmarker, se depende do conteúdo para viver, tem que fazer algo que tu queiras ver, certo? Portanto, a crítica que eu vou fazer aqui não é no sentido de criticar os benchmarkers como se eles estivessem a fazer um trabalho mal feito, até porque é um trabalho que eu não faço, quer dizer, eu faço um monte de benchmarks, mas para experiências, não para conteúdo, e a minha principal fonte de receita não é conteúdo. Portanto, se de vez em quando eu tiver que sacrificar views para fazer, pela forma como eu faço conteúdo, não estou assim tão preocupado, ok? E é um trabalho que eu pessoalmente odiaria ter que fazer, tipo,
montes de benchmarks, para mim é bué de aborrecido, bué de chato. Em contrapartida, eu faço outras coisas, não é? Por exemplo, tenho aqui esta motherboard. Não sei quantas vezes eu mexi nesta motherboard. Eu acho que já vi todas as versões de BIOS que existe nesta motherboard, porque eu ainda mexo nesta motherboard. Ainda há situações onde me aparecem computadores que já a têm, e portanto vamos trocar o CPU, por exemplo, ou a criar um PC do zero ainda pode fazer sentido esta motherboard, percebes? Em cada caso é um caso. Quem diz esta, diz por exemplo, esta da Gigabyte, são duas motherboards, onde, então esta nem se fala, já entrou em 2 dígitos há muito tempo a quantidade de vezes que eu mexi nesta motherboard. Não é na mesma unidade, são unidades diferentes. O meu benchmark, entre aspas, é o mesmo hardware para diferentes pessoas e diferentes combinações, não é? Portanto, o meu trabalho é totalmente diferente. E, portanto, os benchmarkers não têm que pegar em 20 ou 30 unidades da mesma motherboard e experienciar todas as versões de BIOS da mesma motherboard. Em contrapartida, eu não estou aqui a fazer dezenas e dezenas de benchmarks diariamente. Uma pessoa como eu e os benchmarkers temos trabalhos totalmente diferentes, ok? Também vamos ter perspectivas diferentes e prioridades diferentes. A prioridade de um benchmarker é tentar fazer o benchmark sem erros, ok? Portanto, se houver aqui um bocado de honestidade, mas ao mesmo tempo ser algo atrativo para ti, porque se não for atrativo, o dinheiro não entra, certo? Até aqui faz todo sentido. O problema é, para o público do hardware, é atrativo ver comparações de hardware. Está a ser demasiado óbvio. Calma que já vai ficar complicado. Por exemplo, os testes que são feitos normalmente em benchmarks é colocar settings que sejam mais agressivos possíveis para a gráfica, se o teste for da gráfica, para garantir que qualquer diferença que existe não tenha a ver com memória RAM, com o CPU, com o SSD, com a umidade do ar, com o dia da semana, percebes? Isolar de forma que qualquer diferença, a diferença são 3%, mas é por causa da GPU, não é por causa de mais nada, ok? A ideia é essa. E quando a ideia é essa, a forma como os benchmarks são feitos estão 100% corretos. Não há aqui nada a apontar. Claro, a pessoa pode cometer um erro. Quem faz isto durante anos consecutivamente, às dezenas ou centenas de cada vez, eventualmente vai cometer erros. E os erros que eu vi os benchmarkers a cometer, normalmente são erros que eu próprio também iria cometer se estivesse a fazer centenas de vezes isto, o ano inteiro, anos seguidos, também iria cometer erros. É como se costuma dizer, só não acontece a quem não trabalha, não é? Nada contra a metodologia. No entanto, fica a faltar uma informação. E a informação que fica a faltar aqui não é por culpa dos benchmarkers, porque eles estão-nos a entregar a nós, aquilo que nós queremos. Que é, por o mesmo preço, qual é a melhor gráfica? Isto está correto. Fazer isto está correto. Por um melhor preço, aqui eu avancei um bocado à sorte. Por exemplo, para o Black Ops 6... olha, até parece ser a 9060 XT, até parece ser a melhor gráfica pelo preço, depende do ponto de vista, não é? Qual o nível de desempenho, whatever. Mas depois, noutros jogos, o comportamento já vai ser completamente diferente. Tu consegues saber, não é? As coisas mudam com o tempo, as drivers, o jogo, o Windows, ou o Linux também, que para mim já está em pé de igualdade. Consegues efetivamente saber pelo mesmo preço qual é a gráfica. Mas falta uma informação que nós tendencialmente não pedimos, ok? E há uma informação que eu preciso de ter constantemente, é por isso que eu faço muitos benchmarks para mim, não só por esse motivo, mas por outros também, e que é, a informação que falta não é qual é a melhor gráfica por aquele preço, é qual é o preço que eu hei de pagar por uma gráfica para poder jogar estes jogos. Que parece que é a mesma coisa, mas não é. Tu acabaste de ver o Wukong a correr a 60 FPS numa 7600 XT. Deixa-me ver aqui, por acaso. Aqui o JSUSense tem. E, por exemplo, aqui tu podes ver que no Wukong a gráfica não se aguenta a 1440p, com o Ray Tracing, não sei o quê, comparativamente a uma 5060. Por exemplo, é um jogo extremamente otimizado para a Nvidia, em detrimento das AMD. Depois temos ali o Black Ops, que é ao contrário, extremamente otimizado para a AMD. Nas Nvidia levam uma porrada. Portanto, isto é tudo muito bonito e engraçado. E eu não tenho motivos para acreditar que o teste está errado. Mas tu olhas para aqui e tu pensas assim, se eu quiser jogar o Wukong a 1440p, eu vou ter que comprar uma Nvidia. E mesmo assim uma 5060 não chega. Portanto, nós iríamos precisar... Uma 5060 Ti não chega para ter 60 FPS. Nós já iríamos precisar de entrar nas 70s. Certo? E eu acabei de mostrar uma 7600 XT que aqui aparece a 12 FPS no teste do JSUSense,
por acaso nem tinha reparado, reparei agora que está incluído. A 7600 XT tem 12 FPS no Wukong a 1440p. No teste que eu acabei de mostrar, o Wukong tem 60 FPS com a 7600 XT a 1440p. Portanto, passamos de 12 para 60. Porque a informação que falta, porque nós não damos tanto valor a isso, nós, público, não é qual é a gráfica que é melhor por este preço, é para jogar este jogo, que gráficos eu posso ter para ter este desempenho. Para cada gráfica, porque repara, para cada gráfica que existe à venda no mercado, o jogo vai ter mais ou menos desempenho. Depende dos settings que tu colocas. E pode ser literalmente passar de 12 para 60 com a mesma gráfica. Em termos de FPS, se reduzires os settings, tu consegues ter aqui o desempenho com uma 7600 XT, o mesmo desempenho de uma 4070 Super, por exemplo. Estou só a ver o exemplo dos testes do Jay. Porque é uma coisa que eu encontro depois na vida real, quando estou em conversa com as pessoas que vão comprar o hardware, é que a grande maioria das pessoas, principalmente quando são mais novos, existe muito aquele impulso mais emocional. Mas quando a pessoa chega a uma certa idade e começa a definir outro tipo de prioridades, a realidade é que a pessoa não se importa de reduzir os settings. Se o jogo for minimamente bonito, for minimamente jogável e fizer poupar 500 euros, por exemplo. Então, eu acho que a forma como nós olhamos para os benchmarks, para nosso interesse pessoal e do ponto de vista do consumidor, deve mudar um bocadinho. Eu acho que se a tua prioridade é simplesmente poder jogar os jogos e não gastar nem a menos nem a mais, porque a menos gastas 2 vezes, é o que acontece, e a mais, é isso, gastas a mais. A informação que tu procuras não é qual é a melhor gráfica por esse preço, é que preço eu tenho que pagar para jogar este jogo se eu não me importar de baixar os gráficos para o médio, se for o teu caso, não é? Há pessoas que, eu só jogo no Ultra. É uma questão, é uma honra. Nada a favor, nada contra. PC é mesmo isso. Tu usas as peças que queres, com os settings que queres, da forma como queres, não é? Os jogos têm tentado quebrar um bocado isso, desde que começaram a criar presets gráficos, tentar tirar... Agora já não podemos desligar anti-aliasing e não sei o quê. Bom, isso é outra história para outro vídeo. Mas PC é mesmo isso. Portanto, a minha sugestão, a minha dica para ti é, se te custa pagar uma gráfica nova, não compares gráficas do mesmo preço. Que gráfica eu preciso de comprar para jogar este jogo nesta resolução e nestes settings? Porque a mesma gráfica pode passar de 15 FPS para 60. Quem diz de 15 para 60 diz de 60 para 120. Percebes? Se tu baixares um bocado a qualidade gráfica. E isso é a parte que não pode aparecer nos benchmarks típicos, porque começa a introduzir, corre o risco de introduzir outras variáveis, que pode ser o CPU, a RAM, a combinação dos dois. Percebes? Portanto, essa informação não pode estar no benchmark se o benchmark for para mostrar qual a melhor gráfica pelo preço. Mas quando a tua intenção é descobrir qual a mínima gráfica que precisas, independentemente do preço, porque tu podes pensar assim, não me importa gastar 700 euros numa gráfica. Mas se eu puder correr no médio e a gráfica atingir os mesmos FPS, eu não me importo de poupar também. Muda por completo a realidade, não é? Vamos pensar um bocadinho nisso. Pensem um bocadinho nisso. Estás a entrar no mercado e a pensar nisso. Utiliza todos os benchmarks que estão na internet porque são informações úteis, mas coloca sempre o asterisco e o ponto... Melhor, procura os asteriscos e coloca sempre o ponto de interrogação. Ok, mas e se... Porque e se tu baixares um bocadinho a qualidade gráfica, o desempenho muda drasticamente. E o impacto que tem reduzir a qualidade gráfica é altamente subjetivo. Significa o quê? Que só tu decides se é bom ou mau. Mais ninguém vai decidir por ti. Portanto, essa parte tu ignoras as opiniões dos outros, porque são os teus olhos, é o teu tempo livre e é o teu dinheiro. Portanto, se tu quiseres jogar com tudo no mínimo, bom para ti. Se quiseres jogar com tudo no Ultra, bom para ti. E se quiseres jogar no meio termo, bom para ti também, porque eu não tenho nada a ver com o teu jogo. Os outros não têm nada a ver com o teu jogo. E mesmo que tivessem a ver, não tem a ver porque não é? És tu que pagas. A minha dica que fica, porque eu não quero fazer, é para os outros, eu não quero mesmo fazer benchmarks de conteúdo. Odeio, é por isso que eu tenho muito respeito por quem faz. É só uma sugestão para ficar no ar, e que era um tipo de benchmarks interessantes que não existem, é para ter 120 FPS nestes jogos, qual gráfica é preciso? Independentemente da qualidade gráfica, não é? Era uma perspectiva diferente. Imagina 10 jogos onde o objetivo é atingir 120 e vamos pôr todas as gráficas a bater 120
baixando a qualidade gráfica ou aumentando, isso seria uma coisa engraçada, não é? Portanto, tu irias ver que, se calhar, de 10 gráficas, 8 conseguem ter 120 FPS, só que há duas que mesmo que ponhas no mínimo, não dá, e as outras 8 conseguem ter 120, só que umas vão correr no Ultra, outras vão correr no Alto, outras vão correr no Médio. Seria uma perspectiva diferente, porque iria mudar o mindset de quem está a ver de qual é a melhor gráfica por este preço, para quanto preço eu preciso de pagar para chegar a estes FPS. Só que isto é uma coisa que a indústria tem que combater ao máximo. Porque este tipo de perspectiva corre o risco de, direto ou indiretamente, dizer às pessoas que podem gastar menos. E é tudo o que a indústria não quer. Portanto, se benchmarkers começassem a fazer isto, seriam crucificados até pelos viewers, porque os viewers, infelizmente aqui é culpa nossa, não é? Eu vou-me incluir aqui, apesar de eu não me identificar, vou-me incluir porque faço parte da mesma comunidade. Nós gostamos de ver comparativos de hardware como se fossem clubes de futebol. Não interessa quem é que ganha, ok? Interessa qual produto consegue entregar aquilo que tu queres. E quanto melhor for o produto e mais barato, melhor. Não interessa a comparação com marca ou com modelo, ok? O meu objetivo é este. Qual é o produto que seja bom e que seja o mais barato possível, que me entregue isto. Era só isso que eu tinha para hoje. Bandidos, beijinhos à prima. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.